Saudamos todos aqueles que se juntam a nós no nosso Evangelho semanal. É sempre bom estarmos todos juntos para lembrarmos a doutrina de Jesus, para podermos compreendê-la melhor, para podermos, inclusivamente, trazer melhor os ambientes, a presença dos bons amigos às nossas casas, nestes instantes, nestes minutos que vamos estando em contacto com eles. Nós recomendamos, ou pelo menos lembramos a todos aqueles que habitualmente se juntam, para não esquecer da água, colocar as jarrinhas e os copos destinados àqueles que no final do nosso Evangelho irão beber água preparada, fluidificada pelos nossos amigos do alto. Nós vamos iniciar, como habitualmente, com um cântico. Página 14, Canto de Luz. Canto ao vento, canto à chuva, canto à tempestade, canto ao amor, canto à vida, canto à saudade, canto à dor que sinto, ser um grito à liberdade. Canto a ti, Senhor, que és a verdade. Olho a brisa, olho o mar e olho a multidão. Olho o rio, olho o monte em grande vastidão. Olho o ser que sofre e a quem já ninguém dá mão. Olho em ti, Jesus, és meu irmão. Creio em ti, Senhor, peço que me venhas visitar. Deixa em meu redor a doçura de um olhar. Nesta minha vida quero tempo aproveitar. Vem, Senhor, o mundo amparar. Espero em ti, Jesus, sei que a nossa dor vens mitigar. Toda a tua luz pelo cosmos vais lançar. Os homens terão que crer e irão adorar. Vem, Jesus, a terra libertar. Canto ao vento, canto à chuva, canto à tempestade, canto ao amor, canto à vida, canto à saudade, canto à dor que sinto, ser um grito à liberdade. Canto a ti, Senhor, que és a verdade. Espero em ti, Jesus, sei que a nossa dor vens mitigar. Toda a tua luz pelo cosmos vais lançar. Os homens terão que crer e irão adorar. Vem, Jesus, a terra libertar. Vem, Jesus, a terra libertar.
Então, nesse momento em que estamos reunidos em família, vamos juntos elevar o nosso pensamento até Deus, esse Pai amado e misericordioso, e também agradecer ao Mestre Jesus a oportunidade que nos deu de estarmos hoje reunidos numa cadeia de vibrações, de amor, pedindo paz pelo nosso mundo, pedindo paz para cada um de nós. Que possamos, Senhor, nesse instante, aproveitar para conhecer mais os Teus ensinamentos e, acima de tudo, que possamos nós praticá-los cada vez mais, tomando ciência dos desafios que temos pela frente, mas que reconhecemos, Senhor, que nós não estamos sós, que temos conosco os Teus ensinamentos, o Teu amor, a Tua alegria de viver, e também junto com os nossos benfeitores espirituais, que do plano mais alto olham, auxiliam e sustentam a caminhada de cada um de nós. Abençoa, Senhor, o Evangelho do dia de hoje e que possamos estar juntos, vibrando pela paz no nosso planeta Terra. Assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, itens 11 e 12. Não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Estando Jesus à mesa em casa deste homem, Mateus, vieram aí ter muitos publicanos e gente de má vida, que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos. Ao que os fariseus, tendo visto, disseram aos seus discípulos: como é que o vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Mas Jesus, tendo-os ouvido, disse-lhes: não são os que gozam de saúde, mas os doentes que têm necessidade de médico. São Mateus, capítulo 9, versículos 10 a 12. Jesus dirigia-se principalmente aos pobres e aos deserdados, porque são os que mais necessitam de consolações, aos cegos dóceis e de boa fé, porque pediam para ver, e não os orgulhosos, que julgavam possuir toda a luz e de nada precisara. Veja-se introdução, artigo Publicanos Portageiros. Estas palavras, como tantas outras, encontram aplicação no Espiritismo. Há quem se admire de que, por vezes, a mediunidade seja concedida a pessoas indignas, capazes de fazerem dela mau uso. Parece, dizem, que uma faculdade tão preciosa deveria ser atribuída exclusivamente aos maiores méritos. Digamos, antes de tudo, que a mediunidade é inerente a uma disposição orgânica, de que todo o homem pode ser dotado, como de ver, de ouvir, de falar. Ora, nenhuma há que o homem, em virtude do seu livre-arbítrio, não possa usar, e se Deus não houvesse concedido, por exemplo, a palavra, senão aos incapazes de proferirem coisas más, haveria mais mudos do que os que falam. Deus deu ao homem faculdades. Ele o deixa livre de as usar, mas não deixa de punir o que delas abusa. Se o poder de comunicar com os espíritos não fosse dado senão aos mais dignos, quem ousaria pretendê-lo? Onde, ao demais, o limite entre a dignidade e a indignidade? A mediunidade é conferida sem distinção, a fim de que os espíritos possam trazer a luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos sábios para fortificar no bem, aos viciosos para os corrigir. Estes últimos não serão os doentes que necessitam de médico? Porque Deus, que não quer que a morte do pecador o privaria do socorro que o pode arrancar do pântano. Os bons espíritos vêm em seu auxílio, e os seus conselhos, dados diretamente, são de natureza a impressioná-lo mais vivamente do que se o recebesse indiretamente. Deus, na sua colocou
colocou-a à mão. Não será ele bem mais culpado se não a quiser ver? Poderá culpar-se com a sua ignorância, quando ele mesmo haja escrito com as suas mãos, visto com os seus próprios olhos, ouvido com os seus próprios ouvidos e pronunciando com a própria boca a sua condenação? Se não aproveitar, será então punido pela perda ou pela perversão da faculdade de que os maus espíritos se aproveitam para o obsidiar e enganarem, sem prejuízo das aflições reais com que Deus castiga os servidores indignos e os corações endurecidos pelo orgulho e pelo egoísmo. A mediunidade não implica necessariamente relações habituais com os espíritos superiores. É apenas uma aptidão para servir de instrumento, mais ou menos flexíveis, aos espíritos em geral. O bom médium não é, então, aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático a bons espíritos, e não é assistido senão por eles. É somente neste sentido que a excelência das qualidades morais é toda poderosa na mediunidade. A mensagem de hoje do livro Vem Comigo, da nossa benfeitora espiritual Maria Teresa Magalhães, psicografado por Arnaldo Costeira, intitula-se Vibração. Quantos vivem o terror da solidão, do abandono, do desprezo, da dor sem esperança, do lar sem pão, da vida sem consolo, da morte sem sentido, da angústia sem companhia, da dureza da intempérie? Quantos anseiam por falar, por desabafar, por partilhar angústias, por receber carinho, compreensão, amor? Já verificaste se não tens nada para dar? Por vezes, uma lágrima de solidariedade apaga o fogo do desespero. A prece é amor em movimento, levado pelo pensamento, tanto mais vigoroso quanto maior for o teu querer. Cada vez que oras com fé, sentindo a dor alheia pesar em teu coração solidário, emites vibração de paz e harmonia, qual onda tranquila que banha as areias escaldantes. Irradia sempre, pouco que seja, para aqueles que caíram no esquecimento dos amigos, dos familiares, dos desconhecidos que se apagam à luz da fome. Vibra a tua alma em sua direção e logo mais receberás de volta as bênçãos da gratidão. Um dos propósitos, se não o maior propósito da criação, é precisamente a partir da simplicidade e da ignorância, o espírito fazer o seu caminho rumo à evolução, pela aquisição de conhecimentos e, consequentemente, de moralidade. E para isso, Deus dá ao homem, ao espírito, o livre-arbítrio, aquilo que chamamos a liberdade de escolha, de poder fazer as suas escolhas conforme os conhecimentos que vai adquirindo. Então, nós, seres ainda imperfeitos, na maior parte das vezes, fazemos más escolhas e por isso seremos responsáveis e daí a razão do sofrimento, a consequência. Se fazemos escolhas, se somos inteligentes e capacidade de fazer escolhas, com certeza que teremos que ser responsabilizados por isso e o sofrimento aparece precisamente no decurso das nossas más escolhas. Então, quando Cristo disse aos apóstolos que veio para os doentes e não para os sãos, foi precisamente no sentido de que aqueles que ainda se comprazem no mal, aqueles que ainda erramos, aqueles que ainda somos imperfeitos, somos os que mais, doentes da alma, com certeza, somos os que mais necessitamos do Cristo em nós. Somos os que mais necessitamos dos seus ensinamentos para que com eles possamos, na nossa vida, colocar em prática. Por outro lado, aqueles que sofremos como consequência das nossas más escolhas, sofrimentos morais, sofrimentos físicos até, somos também aqueles que mais precisamos do Cristo. Porque se é verdade que Deus nos dá o livre-arbítrio de
podemos fazer as nossas escolhas e por isso nós sofremos, também sabemos que Deus é infinitamente bom, é amor na sua plenitude e, portanto, a ninguém desampara. E apesar dos nossos erros, também não nos desampara no nosso sofrimento. Portanto, é do Cristo que nós precisamos para nos amparar, para nos consolar, para nos ajudar a levantar. E, portanto, foi isto aquilo que Cristo nos quis dizer, nomeadamente naquilo que diz respeito à mediunidade, que é também um sentido, se podemos assim falar, como é a visão, como é a audição, o tato, o paladar, enfim, fisicamente. A mediunidade é uma disposição que está inerente ao nosso corpo físico. O órgão físico da mediunidade é a glândula pineal. E, portanto, é também o sexto sentido, que é neutro. A mediunidade é uma faculdade neutra e ela será boa ou má conforme o uso que dela fizermos. Aqueles que já têm algum conhecimento, que já são de alguma forma esclarecidos, que já têm alguma propensão para o bem, utilizam-se, utilizam a mediunidade em favor do próximo. Aqueles que ainda não temos essa evolução, aqueles que ainda usam a mediunidade, nomeadamente para benefício próprio, no que diz respeito ao comércio, no misticismo, para interesses próprios, com certeza que encontrarão as consequências do mau uso dela. É tal e qual como qualquer ato nosso. Quantos não acorrem ao centro espírita? Quantos irmãos não vêm ao centro espírita vindos, por exemplo, de internamentos na área da psiquiatria, com esquizofrenia, com bipolaridade, que muitas vezes não passa precisamente de uma subjugação espiritual, de uma obsessão profunda, que não é nada mais, nada menos que uma mediunidade descontrolada. Então, quando nós encontramos esses irmãos, vamos deixar de os auxiliar? É precisamente a eles que Jesus deve consolar. E nós, como instrumentos do Consolador, deveremos ser as suas mãos no auxílio, no consolo, no alívio e depois, com certeza, no esclarecimento. Então, muitas vezes nós próprios nos admiramos que no centro espírita, um local onde os seus frequentadores deveriam ser mais fraternos, não deveriam errar, como é que nós vamos, muitas vezes, admiramos ou escandalizamos precisamente de encontrarmos ainda erros? Com certeza que somos todos imperfeitos, não somos perfeitos por frequentarmos uma casa espírita. E, portanto, há ainda imperfeições, mas é precisamente aí que nós precisamos de estar. É num centro espírita que nós precisamos de nos esclarecer, de compreender a doutrina do Cristo, de entender que todos os atos têm as suas consequências. E, portanto, é através do esclarecimento que a doutrina nos dá, dos ensinamentos do Cristo, de nos lembrar os seus ensinamentos, é disso precisamente que nós necessitamos. Então, concluímos dizendo que verdadeiramente o Cristo esteve na Terra para promover, não é? Para ajudar, numa fase em que o mundo se encontrava ainda muito primitivo, para trazer ao homem a necessidade da prática do bem, de deixarmos de fazer, de não fazer o mal e passarmos a fazer o bem. Portanto, Cristo esteve entre nós precisamente para nos auxiliar na nossa evolução. Então, sim, Jesus veio para os doentes, o médico das almas, aquele que verdadeiramente cura, porque todas as nossas doenças do corpo físico, todos os nossos sofrimentos decorrem precisamente da nossa doença moral. E então é desse médico que todos nós, ainda doentes, precisamos. Que Jesus nos abençoe. Os itens que lemos tinham por título: não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Está enquadrado dentro daquilo que são as mensagens que o Cristo
no seu tempo, terá abordado, terá falado, e que foram anotadas devidamente pelos evangelistas. E como nós sabemos, como vamos observando também pelos próprios as ajudas dos bons espíritos, sabemos que muitas dessas mensagens estão orientadas para poucas palavras, mas que traduzem um ensinamento espiritual muito profundo. O título destes dois itens, o título do nosso Evangelho, onde eles estão enquadrados, diz lá que não ponhais a candeia debaixo do alqueire. É evidente que o Cristo, no seu tempo, quis divulgar o máximo a sua doutrina através daquilo que eram os seus esclarecimentos, através daquilo que eram os seus exemplos, porque os seus esclarecimentos precisavam dos exemplos para serem mais facilmente entendidos. Por isso ele os praticou, ele os exemplificou. E trouxe essas mensagens, essas leis do Pai, como eu sempre disse, dirigidas a todos, aos ricos, aos pobres, a quem o quisesse ouvir. É natural que aqueles que mais o procuravam eram os que mais sofriam, os pobres, os deserdados, os aflitos, os cegos, os paralíticos. Por isso as grandes lições de ajuda, de cura. Jesus era um médium de efeitos físicos, de capacidades que nós não imaginamos. Ele é um espírito puro. Sabemos que é o governador da terra. Sabemos que foi aquele que foi enviado pelo Pai para governar a terra e para nos ajudar a nós, como nosso irmão maior, a percebermos todas as leis que estão por trás daquilo que são os seus ensinamentos. Há leis superiores que os seus ensinamentos traduzem. Por isso a gente tem que entender nas mensagens simples o tal sentido espiritual que é importante, porque se percebamos. E como ele fez a sua divulgação e aconselhou os seus próprios seguidores a fazê-lo depois da partida, era natural que isso não ficaria por aí. Não era com os 12 apóstolos, não era com os 72, não com os 500, que se acabariam as necessidades de divulgação. Estão aí. Lembramos que Jesus, no seu tempo, as multidões seguiam-no com aquela ânsia, com aquela necessidade da tal cura, da tal ajuda. Mas ele, antes de ajudar, a primeira coisa que fazia era deixava que se acomodassem todos aqueles que queriam ouvi-lo. E depois deles acomodados, falava-lhes. Palestrava, como nós fazemos hoje, nas casas espíritas, como fazem muitas religiões cristãs. A palestra é o esclarecimento, é a informação para que conheçamos, de facto, aquilo que são as grandes mensagens que o Cristo trouxe. E como ele não explicou tudo no seu tempo, como disse que haveria de enviar o Consolador, como enviou, o Consolador veio. O Consolador acabou por ser divulgado por toda a terra. E o texto fala na mediunidade. A mediunidade é essa faculdade, como já ouvimos, que muitos homens e mulheres, jovens e não só, trazem. Mediunidade que é essa possibilidade de ser intermediário, médio é meio, entre o mundo espiritual e o mundo corpóreo. É uma faculdade, de facto, que temos para que haja essa faculdade em toda a Terra. É evidente que essa faculdade, sendo disseminada por toda a Terra, é entendida de forma ainda diferente. Há que ver que a codificação espírita teve que ter por detrás a obra notável desse grande homem que foi Allan Kardec, que reuniu naqueles 5 livros toda a informação que é importante nós conhecermos para percebermos a mensagem de Jesus, de uma forma que não tenha dúvidas. Porque o mundo espiritual, o mundo do lado de lá, é constituído por quem? Por nós. Pelas almas que estão hoje na Terra, com pessoas com as suas diferentes personalidades, diferentes pontos de vista, diferentes crenças.
E do lado de lá seremos exatamente como somos. Sabemos isso pelos esclarecimentos dos imortais. Por isso que é bom que a gente entenda a grande mensagem, que é dirigida a todos. Todos precisamos de conhecer a mensagem nos seus pontos importantes, porque é conhecendo-a e pondo-a em prática que vamos atingir amanhã os tais mundos que o Cristo nos prometeu. Há muitas moradas na casa do meu Pai. E essas moradas vão ser habitadas por nós, sim, se merecermos. Se tivermos condições para aceitarmos tudo aquilo que são as orientações que ele trouxe, interiorizá-las e pô-las em prática. Porque uma coisa é nós conhecermos determinada doutrina, determinada orientação, determinado ponto de vista. Outra coisa é praticarmos aquilo que estamos a defender. E essa é a grande responsabilidade que tem o Espiritismo. É tentar introduzir na mentalidade daqueles que nos ouvem, os cristãos, e não só, os que queiram ouvir, a grande mensagem de Jesus, que a trouxe de Deus, que é o nosso Pai. E sendo Deus o nosso Criador, há que ouvi-lo. Há que ouvi-lo agora pela forma simples, detalhada, personalizada, como nós a podemos perceber através das fontes informativas que os Espíritos nos trazem. Porque muitas das leis que são lidas, muitas das leis que estão incertas nos Evangelhos, esses tais pontos espirituais de esclarecimento precisam de detalhes que muitas das vezes o homem ainda não tem condições de perceber. Daí os Espíritos, os nossos amigos espirituais, trazerem os esclarecimentos que precisamos. Então os esclarecimentos estando aí, tendo nós os mestres enviados por Jesus agora, para estarem mais perto do homem, para nos dar os esclarecimentos e as informações que precisamos, há que ouvi-los. Há que ouvir as mensagens, há que segui-las e há que pô-las em prática, como há pouco dizíamos. Há um texto que nós não queríamos deixar de lembrar de ler. É um texto que está no nosso Evangelho, que foi ditado em 1861, em Bordeus, pelo Espírito de Verdade, que diz assim, para quem quiser, de facto, ouvi-lo. Eu sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que os deve curar. Os débeis, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis, que estáis carregados, e sereis aliviados e consolados. Não procureis noutro lugar a força e a consolação, porque o mundo é impotente para as dar. Deus faz um apelo supremo pelo Espiritismo aos vossos corações. Escutai-o. E a mensagem continua. Isto para dizer que ouçamos as palestras, as mensagens, os esclarecimentos, os pontos de vista, sempre consenso, sempre racionais, que o Espiritismo procura transportar, retirados dos ensinamentos dos imortais. E vamos ver todos, muitos de nós, que ainda temos dúvidas sobre estas realidades que vão sendo agora descortinadas, o mundo e o muito que ainda temos que aprender, o muito que temos que compreender para podermos chegar às tais moradas prometidas por Jesus. Então que ouçamos. É essa a nossa missão, todos nós, para que possamos, o mais rapidamente possível, atingirmos os degraus superiores a que todos nós podemos ter acesso. Que a paz do Senhor continue connosco. Disseste-nos, Senhor Jesus, conhecei a verdade e ela vos libertará. Te agradecemos pelos conhecimentos, pois nos foram, mais uma vez, relembrados, divulgados para muitos, talvez, pela primeira vez. Vos pedimos que nos ajudes, a todos nós que escutamos ou que praticamos, todos nós que somos cristãos ou aqueles que queremos ouvir, escutar, dá-nos ouvidos de ouvir, olhos de ver,
mente que nós raciocinemos sempre pela lógica, para sabermos se de facto os espíritos são de Deus, para não nos deixarmos cair em tentação, como nos dizemos na oração que aprendemos, por aqueles que nós chamamos os falsos profetas, os falsos cristos, que andam nos dois lados da vida, principalmente nesta fase, Senhor, de transição planetária. Ajuda-nos a todos a discernir, ajuda-nos a aprendermos a amar e a pôr em prática o grande ensinamento que é fazermos aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem a nós. Então oramos por todos, por nós, por os nossos lares, mas por todos os outros irmãos de toda a terra, os seus lares, principalmente aqueles que têm os lares destruturados, que há violência, que há desamor, Senhor, por todos aqueles também que não têm lar e vivem de formas também tão tristes, tão angustiantes, mas por todos os doentes que estão nos hospitais, nas casas de saúde, nas prisões, Senhor, nos seus próprios lares, nos lares de instituição de idosos, muitos sofrendo também a amargura de não verem os seus familiares, de sentirem postos de lado, esquecidos, que sofrem a solidão, por todos eles, por os caídos nos vícios que a terra oferece, mas por aqueles, Senhor, que não te conhecem, que não creem, te rogamos por eles, porque todos nós somos doentes, mas nós que escutamos, que sabemos o teu Evangelho, embora ainda muito errando, mas que nos queremos modificar, que queremos pôr em prática a paciência, a resignação, a resiliência, porque sabemos que fomos nós, como já ouvimos, que erramos e por isso agora temos, falando assim, saldar as nossas dívidas para nos libertarmos, que é a oportunidade que temos, e sermos mais felizes à frente. Aqueles que não conhecem, Senhor, o teu Evangelho, que não conhecem que o sofrimento que nos custa a todos nós a suportar, seja ele físico, seja moral, enfim, seja material, todo nos dói o sofrimento, mas é o remédio para a alma, porque nos faz ponderar, nos faz abrandar. Eles não te conhecem, ajuda-os para que eles não entrem no desespero, na falta de fé, Senhor, na impaciência, no desânimo, e queiram, e porque pensam que vem a morte e tudo acaba, e pensem em abandonar a sua trajetória com o suicídio. Ajuda a todos esses irmãos e irmãs, Senhor, a afastarem essa ideia e que te possam encontrar no caminho e que sintam a esperança numa vida melhor, que tudo passa. A seguir à noite vem um novo dia, a seguir a tempestade, vem a bonança, tudo passa, também as nossas dores passam, e que tenham a coragem, a resignação, a força, a fé que eles adquiram para que consigam levar a cruz, como nós dizemos, até ao final, que só Deus sabe quando é, porque Jesus, Deus nosso Pai de amor infinito, nunca nos abandona, nunca estamos sós em momento nenhum da nossa vida. Então vamos confiar, vamos orar, vamos falar com Deus, falar o que sentimos, as nossas dificuldades, falar. Porque eu não creio em Deus ou não creio em Jesus. Falem para a natureza, falem, desabafem o coração para o alto, e Deus, ou conforme lhe chamarem, que Ele não se importa, ama a todos, principalmente aqueles que mais precisam dele. Envolve toda a humanidade, Senhor, todos os que sofrem, na tua paz, nas tuas bênçãos, e enche-nos a todos nós de coragem e de fé. Que assim seja. Página 5.
contigo a trabalhar. Senhor, eu quero ficar contigo, eu quero ficar contigo, contigo a trabalhar. Senhor, eu sei que és meu amigo, ajudas, ficas comigo, será os meus irmãos amar. Senhor, eu sei que és meu amigo, ajudas, ficas comigo, será os meus irmãos amar. E estamos a chegar ao término de mais este Evangelho, mais esta reunião em família, em que, depois de ouvirmos os ensinamentos, podemos certamente comentá-los também. É um aprendizado que vamos criando em nós próprios para que comentemos as questões da vida espiritual, porque nós somos espíritos e é para lá que vamos voltar, porque este mundo aqui na Terra é um mundo muito, muito breve. Então nós recomendamos que agora, daqui a um pouco mais, quando acabarem as vossas conversas, o vosso diálogo, bebam água colocada no início, que foi fluidificada, magnetizada pelos nossos benfeitores e que trará os seus benefícios para aqueles que com a sua fé a possam beber. Vamos lembrar de novo que os textos que aqui lemos são textos que saem no nosso Jornal Espírita. É um jornal que é publicado todos os meses, tem uma página própria com estes temas para que os possamos acompanhar durante os dias em que fazemos o Evangelho e que qualquer um de nós, de vós, pode também seguir. Se quiserem adquirir o Jornal Espírita, é dirigir um contacto a Jornal Espírita, como vem aí a passar no rodapé, @gmail.com, e colocarem o vosso nome, perguntarem as condições, que são condições muito débeis, muito suaves em termos de custos, e que podem acompanhar, porque há lá outros temas, além destes que nós aqui lembramos no nosso Evangelho, que também ajudam à compreensão das questões da vida espiritual. Amanhã cá estaremos, a nossa palestra à volta das 20h30 e depois, na sexta-feira de novo, diretamente das nossas instalações em Viseu. Que a paz de Jesus vos inunde, nos inunde a todos, que os companheiros sublimes que nos acompanham nestes dias continuem, pelo tempo que lhes for possível, a trazer-nos o bem-estar e a paz.